Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarot. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos preparar e dar aqui início à nossa tiragem e vamos preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá. O Eremita, o Julgamento, 8 de paus, a Imperatriz, Rei de Espadas, Rainha de Paus, e Ás de Ouros. A Temperança, Pajem de Copas. Nove de Espadas, Cinco de Copas, a Lua, o Dependurado, Seis de Paus, o Diabo, Pajem de Ouros, Dois de Espadas, Nove de Paus, Cavaleiro de Paus, 10 de Ouros e 8 de Copas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio. E o seguinte, essa pessoa, muitas vezes, pelo menos a maioria das vezes, mergulha muito dentro da própria consciência. Exatamente, mergulha muito dentro da própria consciência. Porque quando eu falo mergulha muito dentro da própria consciência, é quando essa pessoa se pega num momento de fraqueza em que quando ele ou ela começa a pensar em você, essa pessoa acelera. E quando eu falo acelera, é uma aceleração mental dessa pessoa em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. Essa pessoa teve uma percepção de si próprio de que toda vez quando se pega pensando em você, pega pensando sempre fazendo planejamentos, mas sempre pensando nas questões do passado, aquelas questões que já se foram há alguns anos. Mas essa pessoa volta a, digamos assim, quase que fazer uma reciclagem, tá? Fazendo uma reciclagem. E nisso, essa pessoa teve a percepção de que muitas coisas estavam acontecendo e atropelando a própria pessoa por pensar em você.
pela seguinte questão. O eremita, a energia do eremita vem nessa pessoa que você está mentalizando agora. E essa energia do eremita mostra que essa pessoa se encontra muito introspectiva ou introspectivo, tá? Pensando muito na questão entre vocês dois. Mas por que, Fábio, muito na questão entre nós dois? Pode ser na questão de outro, não. Como essa tiragem é uma tiragem para você, essa direção é sua. Essa direção desse eremita é quando essa pessoa começa a olhar para dentro de si e essa pessoa percebe, bem aqui no julgamento, a pessoa olha para dentro de si, vê todos os julgamentos e situações possíveis e impossíveis, e nisso a pessoa aqui, olha, no julgamento, a pessoa tem a percepção de que está indo rápido demais em direção a você. Isso é uma percepção, tá? Isso é uma percepção da mente da pessoa, não que essa pessoa está indo em direção a você em termos de seguindo seus passos ou fisicamente indo atrás de você. Não. Aqui entra muito na questão do cérebro da pessoa, que toda vez que a pessoa pensa muito, vem o pensamento em você e vem um pensamento muito profundo e acelerado sobre a percepção que essa pessoa teve sobre você. E o mais interessante de tudo isso, que isso tem sido um grande dilema para essa pessoa, porque por mais que essa pessoa tente racionalizar, bem aqui no Rei de Espadas, essa pessoa sempre se depara com você, bem aqui, olha, na Rainha de Paus. Tá vendo aqui um homem e uma mulher? Um rei e uma rainha? Por mais que essa pessoa tente racionalizar, a energia da Rainha de Paus, que é uma energia muito do fogo, né, muito ligado à parte carnal, né, do material feminino, volta muito à questão da atração. E essa pessoa sempre vem e imagina, e se eu der um primeiro passo em direção a ele ou a ela? Bem aqui, olha. Essa pessoa pensa muita coisa. E o mais interessante, quando a pessoa pensa muita coisa, entra muita energia de terra, tá? Não é energia de terra para poder enterrar, tá, pessoal? Não é isso. É energia de terra muito voltada ao quê? Ao material. Quando voltado ao material, é muito voltado à parte carnal, a da sua pessoa, a olhar para você e sentir aquela atração como ser humano, como mulher ou homem. Então, aqui mostra essa energia dessa pessoa no Ás de Pentáculos ou Ás de Ouros, tá? E essa energia, ela sim, ela é praticamente carregada junto com a energia da Rainha de Paus, que mostra que, né, por mais que essa pessoa tente ser racional, o outro lado da moeda dessa pessoa é um lado muito mais carnal, de energia carnal. E quando essa pessoa olha para você, essa pessoa olha você emanando essa energia carnal, essa energia de atração. E o mais interessante de tudo isso é que quando a pessoa se conecta a você, bem aqui, olha. Olha aqui, ó, temperança com pajem de copas. Aqui é o seguinte, isso aqui é a energia sentimental da pessoa. Quando a pessoa olha para você e vê essa sua energia da Rainha de Paus bem aqui e vê uma porta de entrada aqui no Ás de Ouros, essa pessoa se conecta com o lado mais carnal, os desejos que essa pessoa tem por você. Olha aqui, apareceu a temperança e o pajem de copas. O pajem de copas fala sobre paixões. E a temperança fala sobre conexões de alma e conexões carnais. E aí o que acontece? A pessoa se pega pensando em você num modo muito conectado, como a temperança, que é um arcano maior. Olha, tá vendo um pé na água? Água é sentimento e terra é carne. E o anjo é uma questão, né, mais angelical, vamos dizer assim, né, da conexão da alma.
E o pajem de copas da conexão do quê? Uma conexão mais carnal, da paixão. E quando essa pessoa se pega pensando dessa forma em direção a você, olha o que acontece. Olha o que acontece. A pessoa perde noites de sono. Porque essa pessoa começa a perceber que está pensando em você, que está pensando mais uma vez em você. Essa pessoa fez, pintou e bordou, mas quando a marcha está reduzida, é quando essa pessoa olha e presta atenção e entra muito mais dentro do mundo em que você está representada ou representado. E nisso essa pessoa não consegue ter paz. Olha aqui, olha. A pessoa se arrepende. Não se arrepende por ter estado com você, mas essa pessoa se arrepende da forma como agiu com você. Essa pessoa não foi justa. E hoje essa pessoa começa a refletir sobre isso e começa a sentir que foi injusta ou injusto com você. Essa pessoa começa a pensar... Opa, caiu aqui. Essa pessoa começa a pensar aqui, olha, sobre questões de nostalgia do passado. A Lua traz essa questão de nostalgia, essas questões de que está, né, muito nebuloso, né, bem aqui. Por isso que todas essas questões como arrependimento e situações que muitas vezes essa pessoa acorda no meio da noite, né, por pensamentos em você. Por quê? Porque você vê aqui o arrependimento com os pensamentos, com a condição de que essa pessoa pensa muito sobre a questão do passado. E o mais interessante é que quando pensa muito na questão do passado, olha aqui, ó, a Lua e o dependurado junto com o quê? Com o 6 de paus. Quando a pessoa pensa muito no passado, com a visão voltada pela aquele saudosismo, olha o saudosismo aqui, ó, 6 de paus. O saudosismo mostra essa carta da vitória, a carta que tudo, quando vocês começaram a plantar, vocês tinham muitos sonhos e fez com que as coisas florescessem. Então hoje essa pessoa olha muito isso. Por quê? Mas por que, Fábio, essa pessoa está olhando dessa forma? Porque pelos relacionamentos que essa pessoa anda tendo, essa pessoa não idealiza como idealizava quando estava com você, tá? Não idealizava. É uma forma totalmente diferente. Então, o que acontece? Então, existe uma energia que pega essa pessoa e leva para o passado. Olha aqui. O diabo com o pajem de pentáculos ou pajem de ouros. A energia do diabo pega a pessoa e traz de volta para o passado. Para quê? Para que ela lembre todos aqueles momentos que é no pajem de ouros, nos momentos que vocês iniciaram cheio de esperança. Bem aqui, exatamente. Mostra aquele momento que você estava cheio de esperança, né? Querendo começar com aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, quando você começa a pensar sobre isso, você começa a... Perdão, quando a pessoa começa a pensar sobre isso, a pessoa começa a achar assim, poxa, eu não posso fraquejar, eu não posso ser tão sentimental. E aí, olha o que a pessoa faz. 2 de espadas e 9 de paus. Tá vendo aqui, ó? Uma carta da criatividade mental e outra carta do racional. Tá vendo que 2 cartas de defesa são 2 cartas de defesa, tanto emocionalmente falando, como racionalmente falando, como dentro da questão da criatividade no 9 de paus. Essa pessoa se defendendo, essa pessoa não querendo progredir, né? Essa pessoa pensando em você, mas com medo de avançar. Quando a pessoa pensa, mas saiba que as atitudes da pessoa tendem a mudar. E o mais interessante de tudo isso, quando essa pessoa começar a ver que essa pessoa está sendo totalmente aprisionada ou aprisionada pelas próprias vontades e não pela situação em si, essa pessoa pode chegar sim. E olha aqui, olha, Cavaleiro de Paus. Pode ter uma atitude impulsiva em querer encontrar com você, uma atitude impulsiva de querer estar com você em algum momento, tá? E mostra aqui que sim, vocês podem ter momentos muito bons,
mas eu vejo aqui que você ou a pessoa também, né, indo em frente, mesmo um gostando do outro, ou talvez essa pessoa também gostando mais de você do que você gostando da pessoa, porque você já se libertou de muitas coisas e você conseguiu entender o processo. E aqui mostra, tá? Esse segmento mostra momentos felizes em família e mostra esse segmento. E aí é que mostra a situação de que você tem que perceber se essa pessoa está simplesmente o quê? Nostálgica ou nostálgico de momentos do passado e depois leva essa vida em paralelo, ou de repente essa pessoa possa querer estar realmente ao seu lado para o que der e vier. Ok, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.